Começa agora mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o voto, e tenho casa cheia esta semana com os meus 4 comentadores residentes. Tem sido tão difícil estarmos os 5 juntos que sempre que isto acontece eu tenho que assinalar este grande feito. Olá Bernardo Faro, Catarina Doreia, Gonçalo Sousa e Joana Marques Braz, bem-vindos meus caros, mais uma semana aqui estamos. Olá Vasco. Muito obrigada, Olá a Vasco. todos. Temos de trazer foguetes quando isto acontece. Segunda-feira lá começou a ronda de debates televisivos e vou querer saber a opinião dos meus comentadores. Catarina, começo por ti. O que tens achado dos confrontos até agora? Assim, até agora, a primeira nota geral é que eu acho que os debates têm tido bastante mais conteúdo do que os do ano passado. Achas? E eu tenho gostado disso. Uhum. Sim, porque de repente vejo a discutirem-se temas mesmo. Habitação, tem-se discutido economia, seja nacional, seja internacional, as tarifas, saúde, segurança. Portanto, de repente há muito mais conteúdo. Porque lá está, como eu já referi aqui, o ano passado só se discutia o que é que se ia fazer se ganhasse, se perdesse, não sei o quê. Eu não gostava disso. Claro. Sinto, pelo menos foi a sensação que me deu dos debates que eu vi, que havia um bocadinho mais de conteúdo. Mas já puxaram esses temas também? Sim, ou seja, é natural que os puxem. Simplesmente eu não gostava era que ocupassem o debate todo. Claro. Pronto, e não sei se está a ser só impressão minha, mas parece que os debates estão a ir com um bocadinho mais calma. Ou seja, não há aquela pressa em acabar. Eu acho que tem mais ou menos o mesmo tempo, mas ao mesmo tempo sinto que estão a avançar com um bocadinho mais calma. Tem sido esclarecedores então para ti? Para mim têm sido esclarecedores, ou seja, claro que é só um debate de meia hora, claro que as pessoas que lá estão se esquecem que é um debate e, portanto, na maior parte das vezes fazem campanha e nem sequer respondem à pergunta que é feita, mas apesar de tudo, eu acho que têm sido debates construtivos. Pronto. Notas concretas agora? Notas concretas. O que eu mais gostei até agora foi o debate entre Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua, só pelo conteúdo, porque acho que se falou de muita coisa. Outras notas concretas, acho que Luís Montenegro ganhou claramente o debate a Paulo Raimundo e não consigo compreender como é que a maior parte dos comentadores deu a vitória a Paulo Raimundo, na minha opinião, pronto, discordo. Paulo Raimundo tem estado muito melhor mesmo assim, não é? Não acha? É o que eu tenho ouvido dizer, mas de facto eu acho que Paulo Raimundo não tem muito jeito para os debates. Eu cresci a ver debates do Álvaro Cunhal com Mário Soares, portanto eu lamento, Paulo Raimundo não tem ainda lugar na... O Bernardo está velho, ou está bem conservado. Não, o YouTube é que tem lá, o YouTube é catálogo. E os arquivos da RTP também. É verdade, sim, lá tudo. Depois, o Pedro Nuno Santos ontem mandou uma, não sei se repararam, da avó da Joana Mortágua das eleições passadas. Não vi. Quando falou no amigo que recebia 2.000 euros de IRS normalmente e que agora vai pagar 1.000 euros, nós temos que... alguém devia fazer um fact-checking dessa informação. Eu até desafio o Observador a fazer isso. Até porque o meu amigo, que já foi nosso convidado aqui, o José Miguel, é a pessoa que mais percebe de IRS à face da terra. Que sorte teres um amigo assim. Eu estou a ver a Regi lá dentro de mãos na cabeça. Quem é que é o amigo do Pedro Nuno? E ele mostrou-me com contas feitas de como isso é absolutamente... Tinha que acontecer muita coisa para isso ser verdade, mas de facto é um bocadinho populista dizer-se isso. Rui Rocha foi muito criticado ontem. Rui Rocha foi muito criticado. Concordas? Eu acho que ele teve uma postura bastante agressiva e conseguiu fazer o Pedro Nuno Santos conseguir passar aquela imagem de muito moderado e muito centro, enquanto que o Rui Rocha estava com uma postura bastante combativa e ao mesmo tempo não se conseguiu justificar perante as posições que aí ele tem, que eu acho que são das posições mais problemáticas que eles têm, que é celebrar, por exemplo, Milei na Argentina, e ele por simplesmente não respondeu a essa pergunta e passou ao lado. E ele deu de bandeja alguns soundbites ao Pedro Nuno Santos também, aquilo da calvície, não sei se viram, dos impostos. Sim, eles hoje em dia vão todos com algumas frases dessas preparadas e depois acaba por não ser natural. É como o programa do Ricardo Luz Pereira nas segundas partes, as pessoas já sabem que perguntas é que vão ter e portanto aquilo deixa de ser natural. Verdade. Mas portanto, de forma geral, Tens gostado então desta primeira ronda? Tenho gostado, acho que, última nota, acho que os jornalistas já era tempo de começarem a saber lidar com André Ventura, com esta personagem, que não sabem fazê-lo. Uma coisa era ao princípio, era difícil, eu percebo. Ela era bastante fora da caixa e completamente diferente de tudo o que nós estávamos habituados. Sim. Agora, entretanto, já se passaram o quê? 5 anos desde que ele foi eleito? Ou mais? Não sei. E acho que já era tempo de sabermos lidar melhor com ele e os jornalistas ainda não sabem pôr mão nos debates com André Ventura, em que ele sistematicamente é mal educado, interrompe,
não é concreto, acusa os adversários de fazer as coisas que ele faz. Tudo aquilo a que o Bloco nos habituou durante 20 anos, não é? Sim, certo, mas tu sabes que eu Boas também não gosto do práticas. Bloco, portanto eu estou à vontade aqui Eu para falar sei. disto, porque eu não gosto Eu nem do sei. Chega nem do Bloco. Mas, de qualquer forma, eu acho que o André Ventura não precisava que os jornalistas lhe dessem a mão, e às vezes parece que dão, mesmo que seja o que eles não querem fazer. A Joana sentiu-se atacada. Desculpem lá, mas tipo, nós não estamos a ver a mesma televisão, não estamos a morar no mesmo país, não estamos a ver os mesmos jornalistas, desculpem lá, uma coisa Então. não se está a passar bem. Então, Primeiro, onde é que o Bloco de Esquerda pode ser sequer comparável ou equacionar que o Bloco de Esquerda possa ter algum tipo o Bernardo de... disse o Bloco de Esquerda há 20 anos. O Bloco de Esquerda há 20 anos não era nem de perto Não, nem por acaso longe era igual intelectualmente muito ao superior. Chega. Tínhamos um Francisco Louçã que dava 20-0. É que era, eu acho. é que o Bloco de Esquerda há 20 anos, intelectualmente, se calhar até era menos populista e trazia opiniões mais estruturadas do que, quer dizer, a Mariana Mortágua também as traz, mas a Mariana Mortágua com as tiradas da avó e etc, às vezes acaba, e no debate com o Pedro Nuno Santos também teve ali umas escapatórias para umas vertentes mais populistas. O Bloco de Esquerda há 20 anos atrás, quer dizer, como é que tu consegues equacionar isto igual ao André Ventura? Viram o debate do André Ventura com o Rui Tavares? Quer dizer, não há técnica de debate nenhum, há apenas enxovalhar. E relativamente aos jornalistas, o jornalista da RTP, da RTP3, que fez os debates... Que era novo. Que é novo, Nunca exatamente. tinha moderado debates, acho eu. Exato, pelo menos nos últimos tempos. Sim. Ele conseguiu fazer um contraditório ao André Ventura, que não é o contraditório do político, mas é o contraditório do jornalista, que é um fact-checking live, no momento. sim. O André Ventura tira informações e o jornalista controla-o e diz, bom, eu fiz uma pergunta sobre isto, você respondeu aquilo, é isso, quer responder àquilo que eu lhe perguntei ou vai continuar nessa opinião? Catarina, E sim. depois está sempre, eu acho que não estamos no mesmo país, malta. Só para te explicar, primeiro, voltando atrás, a razão onde eu comparo o Chega e o Bloco é nos populismos, e para mim o Bloco também é bastante populista. Um cartaz do Bloco que dizia não lhes dês descanso, para mim era tão populista como os cartazes do Chega. Mas depois Ei, o quê? mas Olha, nem a Joana nem o Gonçalo concordam. Epá, não mas estou nada- eu gostava só para esclarecer, Deixa eu ouvir, Não o concordo jornalista Toma lá. jornalista- Um aperto de mão. Para quem, não no está, estúdio, para quem só exatamente. está a ouvir, o Gonçalo e a Joana acabam de dar um aperto de mão. Gonçalo Eu e senti Joana que foi só na vão pontinha, fundar um mas de partido todo modo. qualquer, os dois, Obrigado. e vão É, descobrir no concordar, programa é, que afinal Diz-me só uma coisa, Catarina. Tu achas que esse cartaz é mais populista, ou tão populista, ou sequer comparavelmente populista quanto 50 anos de corrupção e o cabelo do Sócrates E as verde cruzes. com um Montenegro ao lado? As cruzes na Não, cara não estou a das dizer que é pessoas. tão, ou seja, não é tão populista como o cartaz mais populista do Chega. Agora, é tão populista como os cartazes normais do Chega. Não lhes dês descanso a quem? É dividir para reinar. Não, eu percebo em parte o que a Catarina está a dizer, que é aquela populismo demagogia que o básico. Bloco de Esquerda durante anos nos habituou, que efetivamente se vê muito mais, até diria eu, no Chega. Bernardo, avança. Mas Quero ouvir podemos as avançar. tuas Deixa-me notas. só dizer uma coisa muito Diz, simples. Eu acho que é muito diferente. Eu estávamos aqui a brincar, mas é muito diferente nós falarmos de um populismo e de uma política mais de guerrilha. É diferente. Não é porque é uma política de guerrilha que se torna populista. Portanto, o populismo é Correto. quando uma pessoa identifica um problema e parte para uma solução, e o salto lógico que dá entre o problema que identifica e a solução que apresenta é de uma forma altamente simplificada para que as pessoas, o eleitorado reconheça, sim, que é um bocadinho aquilo que André Ventura faz, não é? Um bocadinho, muito. Agora é que a altura em que perco o Gonçalo. Agora é a altura em que perco o Gonçalo. Mas que é dizer, por exemplo, dizer, temos aqui os subsídios dependentes, as pessoas que vivem de subsídios, é cortar tudo. Quer dizer, de repente há aqui um salto lógico e esquece de olhar para todos os fatores para perceber que isto é um problema multifatorial. E, portanto, o populismo, mais do que ser de guerrilha, que sim, o Bloco de Esquerda é um partido muito revolucionário, muito da guerrilha, mas também que herda aqui algumas visões políticas de há 50 anos e daquele período de 74 a 76. Portanto, é um partido muito de ativismo, vamos lá, são as pessoas das causas, que não é mau e que nós precisamos disso numa democracia, muitas vezes para fazer o contraditório que é preciso, que é o não lhes deste descanso, que é andar sempre em cima deles, mas depois temos uma outra coisa, que é o populismo, que é identifica este problema, apresenta esta solução e esquece-me de tudo o resto que também contribui para o problema, que é o que a André Ventura faz e não é o que o Bloco de Esquerda faz. Catarina, muito rápido. Desculpa, Vasco, mas é só para dizer que agora, enquanto estávamos a falar, também me lembrei que também já vi cartazes do Bloco com caras de pessoas e com cruzes, simplesmente Também? eram caras de empresários em vez de serem caras de políticos. Pronto. Ok. Bernardo, passamos para ti. O que é que tens achado desta primeira ronda de debates? Olha, Vasco, relativamente a esta primeira ronda de debates, aquilo que eu acho, antes de mais
e se calhar sou eu, porque já vejo, como vocês todos, debates há uns anos, estou a ficar cada vez mais cansado deste modelo em que parece, e o Gonçalo inclusive aqui, para quem não segue, que o siga no YouTube, porque ele fez um excelente vídeo ainda ontem, se não estou em erro, há poucos dias, onde mencionava precisamente que este modelo está velho, cansado, gasto, onde temos 20 a 30 minutos, onde se fala de tudo e mais um bocado. O que é que tu gostavas de ver? Que modelo é que gostavas de ver? Pois, eu não tenho necessariamente uma resposta para isso. Eu digo é que efetivamente isto acrescenta pouco, mas eu também não sou adepto de novelas ou do Big Brother e a televisão continua a trazer-nos exatamente os mesmos formatos. Portanto, é um bocado neste sentido. Eu gostava se calhar de ver mais aquilo que sejam conversas mais informais. Eu gostava de ver quem são os candidatos para lá só da guerrilha e do ataque das adversidades. Eu gostava se calhar de que houvesse algo um bocado mais estendido, onde não é só uma troca direta de ideias, mas que ao contrário haja também uma partilha da dinâmica por detrás da campanha. Portanto, eu não sei bem o que é que seria este formato, mas eu gostava de ver algo que é mais do que só 20 a 25 minutos, onde aquilo que acontece é um esgrimir de argumentos, e eu acho que eles, inclusive a maioria, se esquecem que a ideia ali é eles esclarecerem-nos, telespectadores e povo, daquilo que são as suas ideias de governo e daquilo que são as suas ideias para a campanha. E isto infelizmente raramente tem acontecido, ou seja, continua muito, há quem tenha continuado a puxar aqui o tema da Spinum Viva, que para todos os efeitos é parte do motivo que faz, ou o motivo que faz o governo cair, mas que efetivamente agora é tempo de falar de Portugal e do que aí vem para a frente. Depois, por exemplo, também tenho notado aquilo que eu continuo a achar, mas isto uma vez mais se calhar sou eu, porque sou um grande adepto de outros tempos da política e dos grandes movimentos dos direitos humanos e etc. Uma falta total de visão de país, de construção, do que é que queremos, como é que Portugal se vai diferenciar do resto de outros países todos da União Europeia. Ou seja, estamos perante umas legislativas e eu acho que o debate político parece que está ao nível das autárquicas, digamos assim. É quase só coisas muito pontuais, uma discussão muito tática, e falta para variar aqui um sentido estratégico, uma narrativa. Quem é o português? Quem é o povo português que hoje tem 1,5 milhões de imigrantes? Quem é o povo português que tem 1,5 milhões de jovens imigrados? Para onde é que nós vamos? O que é que são temas críticos como os problemas da segurança social que nós temos, os problemas da nossa economia a nível estrutural? O que é que são reformas que nós precisamos efetivamente fazer, como é o caso da justiça, a saúde, a educação? E acho que isto tudo efetivamente, acho que cá está, ou seja, os debates têm sido giros, certo, se ninguém tiver Netflix em casa, até são digeríveis. Mas giros não é a palavra que nós queremos também, não é? É isso, ou seja, se têm sido úteis, se têm sido informacionais, educativos, se me têm de algum modo esclarecido. Epá, não. Acho mesmo que ainda nenhum deles conseguiu trazer isso. Agora, dos atores em particular, Pedro Nuno Santos, eu acho que ele continua sem ter... acho que ele não é candidato a primeiro-ministro, ok? Eu acho que ele é efetivamente o líder do PS, ponto. E, portanto, pela primeira vez vemos o PS ir a eleições sem ter um candidato a primeiro-ministro, é o meu entendimento. Achas que desistiu? Não é ter desistido, acho que efetivamente ele só nunca soube, se calhar, é estar ao nível daquilo que o cargo de primeiro-ministro exige. Eu acho que ele é uma pessoa que já vem de um percurso muito desafiante, na altura com António Costa, esteve à frente de pastas onde nenhuma delas teve qualquer nota de mérito ou de sucesso, portanto infraestruturas, tudo habitação. Isso, não é? O caso da habitação. Sai na altura, se calhar as pessoas esquecem-se, mas o António Costa tentou que ele se demitisse e depois ele não se queria demitir, e o António Costa queria mesmo que ele se fosse embora e ele afinal não ia, e há aqui toda esta guerra, e depois de repente ele é o presidente do PS e de repente é o candidato e ia para perder imenso e afinal foi perder por pouquinho, e depois faz oposição, mas é uma oposição muito fraquinha. Portanto, não sei, parece que há aqui uma falta de assumir o cargo de eu sou candidato a primeiro-ministro, eu tenho que aportar visão, eu tenho que tomar decisões e conduzir o povo português num sentido de algo maior. E pronto, pelo menos esta é a minha interpretação de Pedro Nuno Santos. Relativamente a todos os outros, não tenho muito mais a acrescentar. Acho que aí ele está a fazer o seu caminho. Acho que o Rui Rocha tem adotado, sem dúvida alguma, um papel de clara diferenciação quando comparado com outros. Ficou notório desde o primeiro dia em que eles votam ao lado do governo na moção de confiança, depois declaram-se imediatamente a seguir através das redes sociais em como vão candidatar-se sozinhos, independentes, e trilhar o seu caminho. E noto, pelo menos eu acho, é a minha interpretação em termos da construção das narrativas, aí ele está à procura deste espaço, está a fazer-se ao seu espaço. E é normal depois que também se note isto um bocadinho no discurso de Rui Rocha,
E pronto, só deixo também uma nota ao comentário muito infeliz do líder do PCP, que, volto a dizer, eu cresci a ver Álvaro Cunhal, e mesmo assim é tempo de eu dizer volta Jerónimo porque estás perdoado, não é? Ele que volta da reforma, porque efetivamente acho que neste momento o PCP está pronto, um bocado à deriva. Mas que comentário foi? O comentário em que ele simplesmente, em discussão com o Luís Montenegro, dizia: mas desde quando é que as empresas se preocupam com o aumento da carga fiscal e o aumento do IRC? Não, que eles não perguntam quando exatamente, é que desde quando é que não querem saber. Toda a discussão do IRC parecia uma limitação de raciocínio. Exatamente, portanto parece que o PCP, e eu entendo, não é? O PCP tem esta herança de que foi, herdou de um modo que nunca ninguém percebeu bem, mas toda a gente sabe como é que aconteceu, um monte de casas e propriedades e coisas e 30 por uma linha, e vivem nesta bolha de que tudo é de todos e o Estado é que manda, e portanto eu entendo que para eles o IRC seja até um conceito relativamente estranho, mas sim todos os empresários e todos nós a título individual paramos para pensar nos impostos. Quem é que nunca teve a ideia ou a conversa de emigrar para um país onde se paga menos impostos, seja a título individual ou a título empresarial? E portanto é isto. Obrigado, Bernardo. Gonçalo, tu tens seguido os debates, não é? Com grande... Afincadamente. Muito bem. Afincadamente. Conta-nos tudo. Com cativo. Eu diria... Notas gerais, notas concretas. Vou primeiro à nota dos debates em si enquanto modelo. Os debates em si enquanto modelo... é uma coisa completamente ridícula. Para mim é inconcebível como é que um debate para decidir o futuro do país em 4 anos tenha menos duração que a primeira parte do Benfica Tirsense para a Taça de Portugal. Não me faz sentido. Não me faz sentido absolutamente nenhum. Certo. Não obstante disso, tenho gostado da prestação do Hugo Gilberto, que normalmente até faz moderação de programas desportivos, mas agora está a fazer moderação política, e eu tenho gostado bastante. Porque acho... Olha, faz sentido. Passar do futebol para a política não é o primeiro. Não é o primeiro, exatamente. Mas se calhar é mesmo isso. Embora os programas que ele modera na RTP até é sempre um pouco mais polite do que outras que se vê. Sim. Mas em todo o caso, tenho gostado bastante da prestação dele, e acho que tem, dentro das limitações que o modelo de debates tem estado bastante bem. Esta é a primeira nota. Agora, o modelo de debate em si, já vou às especificidades de cada candidato, o modelo de debate é completamente ridículo. Para mim é inconcebível como é que nós temos 15 minutos para cada candidato para falar de economia, saúde, habitação, imigração, segurança, administração interna e política externa, e depois educação, pronto, faltava. Há muita coisa para falar, claro. Mas depois o que eu vejo é que um primeiro-ministro vai a Manuel Luís Goxa, André Ventura vai a Manuel Luís Goxa, Pedro Nuno Santos vai à Júlia Pinheiro, e têm mais tempo para falar, e eu fico mais esclarecido sobre o que é que eles querem para o país e de como é que eles são em termos do ponto de vista humano, porque eu estou a votar em partidos, certo? Mas individualmente, de uma forma indireta, eu também estou a votar numa pessoa que será indigitada para um cargo muitíssimo importante, no caso, o terceiro cargo político mais importante do país. Certo. Portanto, para mim é preocupante como é que, indo ao Manuel Luís Goxa, ao programa dele, que fez um excelente trabalho, e à Júlia Pinheiro, que também fez um excelente trabalho na entrevista que fez ao Pedro Nuno Santos, eu fico mais esclarecido politicamente e em termos humanitários, quase, humanos, relativamente aos políticos, do que num debate político. Acho que as televisões deveriam pensar nisto. Até porque o comentário político demora mais tempo do que o debate político. Debate, sim, não se percebe. Não faz sentido. Era a mesma coisa que... Eu dei o exemplo do futebol. O jogo de futebol tem 90 minutos, a flash interview tinha 120. Não faz sentido. Sim. Isto para depois falar sobre os candidatos em si. O Pedro Nuno Santos tem claramente sido o melhor. O Pedro Nuno tem estado muitíssimo bem, quer com Mariana Mortágua, ganhou claramente o debate. E ganhou claramente o debate a Rui Rocha. Ontem Rui Rocha esteve miserável. Rui Rocha esteve péssimo. Na defesa daquilo que era o liberalismo em Portugal, um liberal a sério, que olha para aquele debate, vai pensar que Rui Rocha é um social-democrata da ala direita do PSD. Não ganham votos. E às vezes os políticos esquecem-se que quando estão a debater, não estão a debater com o jornalista e com a pessoa que estão ali à frente. Estão a falar diretamente para milhões de pessoas. O meu inimigo, não é inimigo, mas o meu adversário, o meu público-alvo não é o Pedro Nuno. O meu público-alvo são as pessoas que eventualmente possam ou não votar em mim. Rui Rocha não compreendeu isso. Para terminar, relativamente a André Ventura, acho que perdeu o debate com a Inês Sousa Real, ganhou o debate com Rui Tavares porque conseguiu picá-lo a determinada altura em que ele entrasse no debate de André Ventura, mais confrontativo. São estilos de debates diferentes. Certo. E, portanto, se Rui Tavares não tivesse entrado no jogo de André Ventura, talvez tivesse saído por cima. Mas Ventura teve sucesso ao fazer com que Rui Tavares entrasse no jogo dele em termos da dinâmica de debate, e na dinâmica de debate preferencial de Ventura é muito forte. Muito difícil. Só uma nota final. Ventura é muito forte aí, e pasma-me que constantemente, demasiados comentadores, de forma geral, digam constantemente que o Ventura perde todos e quaisquer debates. E é estranho que uma pessoa que perca tantos debates na comunicação social chegue ao fim de 5 anos com 50 deputados.
é estranho no mínimo. E como já é hábito, reservamos o início da segunda parte do nosso programa para as recomendações. Começamos por ti, Bernardo. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Olha, Vasco, hoje trago uma nota e trago um livro. Relativamente ao livro, eu ando agora a ler O Ato Criativo de Rick Rubin. Para quem não conhece, Rick Rubin é um grande produtor de música americano. Tem, se não me engano, 8 Grammy Awards. Trabalha com grandes artistas, entre eles, por exemplo, a Adele. E estou a adorar o livro, porque basicamente é uma coletânea de pensamentos dele, da sua experiência, e estamos a falar de alguém que é, sem dúvida algum, um outlier na sua área. A outra era deixar então uma nota de que eu na próxima semana vou ver o grande espetáculo The Rent. Dizem que dia para as pessoas que gostam muito de ti. Eu por acaso vou no dia vou no dia 17. Quem quiser que venha, 17 de Abril, já 17 sabem. de Abril, Vão ver o Bernardo semana, ao vivo. Eu vou estar a ver precisamente a peça The Rent, e que deixo aqui uma última nota em como é uma grande peça, e estou muito expectante Muito com bem. isto. Obrigado, Bernardo. Joana? Eu vou recomendar 2 espetáculos de teatro, portanto, um que já vi e o outro que vou ver. Portanto, eu já vi Family Adams no Teatro Maria Matos, e está lá até dia 4 de maio. Aconselho muito a irem ver, é um musical, está muito giro. Portanto, é mesmo para ir rir um bocadinho, e para quem teve a Family Adams na sua infância como eu, é muito giro. E depois ver também o jantar de família, que está na Comuna até dia 4 de maio também. Portanto, este é o próximo espetáculo que eu vou ver. Não vou dizer o dia. Pois é, Não vou dizer Joana, o já dia, agora porque diz. nós temos tantos haters, uma pessoa mais vale nem dizer, senão ainda nos metem lá uma bomba. Portanto, jantar de família na Comuna Mas até temos dia mais 4 de maio. pessoas a gostar de nós. Pronto. É verdade, é verdade. Isso. Obrigado, Joana. Catarina? Eu vou recomendar a grande entrevista de quarta-feira na RTP, cujo convidado foi Pedro Cisa Vieira. E esteve a falar muito bem sobre todos estes temas que sei que vamos abordar hoje também, de Trump, das tarifas, da economia nacional, mundial, os efeitos, e está muito, muito bem feita a entrevista, portanto é a minha recomendação desta semana. Obrigado, Catarina. Gonçalo, uma recomendação especial também, não é? Vasco, é verdade, porque esta música é de... Ele diz que é rapper, mas não é rapper, mas é um excelente cantor, e eu conheço, e a música é Move, M-U-V, para quem quiser pesquisar, Vamos e a aqui música chama-se Casa. Podemos passar só tipo 10 Podemos, segundos? sim, vamos aqui ouvir um bocadinho. Era? Qualquer coisa que eu faça no fundo é só para tentar ter paz, mas não sei se vou sentir em casa ou se no fundo eu... Quem diria Gonçalo Sousa a cantar? Atenção, Não, eu tenho Estou a amar. Nós temos que fazer um extra. 17, concerto intimista. Agora também canta. Nós temos que fazer um extra só com as Espera, cantorias do e Gonçalo. melhor porque E o Taylor meu... Swift. Temos que Taylor pô-la a Swift, cantar Era isso que eu tudo. ia verdade, dizer, verdade. porque o meu top de Spotify o ano passado foi Taylor Swift. Nós sabemos, tu Portanto, disseste Canta lá I aqui. Love Story, só um bocadinho. Romeo, take me somewhere we can be alone. Ah, I'll não posso be acreditar. waiting, all you have to do is run. Muito bem. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story. Não mudem de rádio. Não mudem de rádio, por favor, por favor. Continuem connosco. Que agora... Respeitem a cultura. Exato. Vou passar a palavra à Joana, que não conseguiu dizer tudo o que tinha a dizer sobre os debates. Joana, tens queria a dar palavra. aqui só algumas notas sobre os debates. Sim, muito rapidamente Sim. queria dizer que, e a propósito daquilo também que falaram na primeira parte, eu acho que temos algumas pessoas nos debates que estão a tentar debater ideias, e temos outras pessoas nos debates que estão a tentar atirar aquele clássico argumento que eu também concordo aqui com a Catarina, que o ano passado não gostei de ver nos debates, que é um bocado a arquitetura parlamentar, e a conversa andar muito à volta disto. Até a expressão arquitetura parlamentar vem aqui da Catarina, atenção, portanto temos de dar o mérito, que acho que é brilhante. É um bom termo. É um bom Devias fazer, termo. Exato, devias direitos de registar a autor. patente. A patente, isso. Mas eu acho que focarmos só aqui na arquitetura parlamentar é assim um bocadinho vazio. E, por exemplo, no debate de Pedro Nuno Santos e o Rui Rocha, Rui Rocha andou a tirar o que é que andaram a fazer para trás, o vir a trazer do que é que foi feito. E se o debate só ficar aí, eu não faço ideia do que é que o Rui Rocha vai querer fazer para o futuro. Claro. Que foi o que aconteceu no debate com o Rui Rocha e Pedro Nuno Santos. Acho que Pedro Nuno Santos esteve bem nesse debate, porque acho que conseguiu esclarecer aqui algumas coisas que quer fazer para o futuro ou que acredita. Por exemplo, o Rui Rocha quis atacá-lo com a CP e dizer houve uma injeção de dinheiro, de capital na CP, e acho que Pedro Nuno Santos soube desmontar isto de forma brilhante. Portanto, eu acho que mesmo nos truques de algibeira que o Rui Rocha trazia, acho que Pedro Nuno Santos conseguiu desmontá-lo bem.
E arrasou, muito sinceramente. Acho o debate com Mariana Mortágua e Pedro Nuno Santos, eu não gostei de ver Pedro Nuno Santos, ao contrário do que falaste, Gonçalo. É sério, eu acho que ele teve bem, deixa-me só esta nota, porque conseguiu demarcar-se da imagem do Pedro Nuno Santos radical da ala esquerda do PS. Isso é verdade. Isso dá-lhe votos, estás a ver? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo acho também que foi muitas vezes algo agressivo. Por exemplo, ele não podia ter terminado o debate. A regra do debate é que ele começava e ela terminava. Certo. E ele não a deixou terminar. Portanto, okay. Claro que isto é um ponto aqui, chegar, mas isso é um ponto que serve para todo o debate, porque ele teve a fazer isso durante todo o debate. Não foi muito respeitador e eu acho que não lhe ficou nada bem, tendo em conta que uma coisa é debater contra a André Ventura, não é? Há certas regras de debate que têm que ser desrespeitadas, porque senão ele come o debate. Pronto, tens que jogar ligeiramente na mesma moeda que ele, com o limite do respeito. Sim, mas aquele debate foi amigável. Com eles não. E eu acho que não lhe ficou bem. E acho também que o que aconteceu entre os dois, e quando eles falaram da habitação, e eu gostei muito porque este debate, tal como a Catarina dizia, falaram de segurança, falaram de habitação, mas depois, quando estavam a falar da habitação... Que temas é que faltaram, Joana? Olha, faltou a educação, faltou o tema das mulheres, faltou o tema da juventude. Queres pegar em algum deles? Acho que faltou alguns temas. Só falaste uma nota sobre André Ventura e depois vou pegar num destes temas, sim senhor. André Ventura acho que esteve muito mal e acho que Rui Tavares conseguiu desmontar de forma brilhante duas coisas. A primeira é que André Ventura perde uma oportunidade e o povo já lhe deu 50 e ele desperdiçou todas, incluindo uma delas, perdeu literalmente, que até saiu do partido dele, que foi o senhor das malas. E depois a outra coisa que Rui Tavares conseguiu dizer foi que André Ventura atirou-lhe uma enxurrada de mentiras à cara que não tinham nada a ver, a bota com a perdigota, sobre aquilo que estava a falar, e Rui Tavares acaba dizendo assim para a Câmara: bom, querem ver as mentiras deste senhor e as respostas eu não vou responder, vão ver ao polígrafo. Eu agora vou ser o adulto na sala e vou falar sobre os temas que importam. E uma grande nota para Rui Tavares, porque acho que se fizessem todos isto, vão todos tirar o tapete a André Ventura. Agora, um tema que eu gostava muito de falar é aquilo que tem acontecido sobre as mulheres e que infelizmente ainda não apareceu em nenhum debate, esperemos que apareça em algum, duvido muito que vá acontecer, que é esta onda crescente de misoginia nos adolescentes, que já temos vindo a falar aqui há semanas e semanas e semanas. Houve uma manifestação no sábado que arrastou centenas de pessoas para a porta da Assembleia da República por causa do caso de Lourdes e por causa dos suspeitos ainda não terem, já estão arguidos, ainda estarem a não terem nenhuma medida de coação mais restrita ou mais rigorosa, tendo em conta que eles voltaram a divulgar o vídeo no Telegram. Voltaram a divulgar? Sim. Eu não sabia disso. Sim, eles estão sempre a divulgar o vídeo. O vídeo ainda mas não os próprios... Não é só os próprios, é que há pessoas que têm o vídeo guardaram e depois o vídeo, criam grupos de Telegram só para divulgar o vídeo e depois divulgam. Quem quiser manda-me DM e juntos ao vídeo e que estão constantemente a criar novos grupos. O problema da internet é este, é uma vez na internet, parece-me na internet. Eu dou uma sugestão, querem ver o Instagram da Inês Marinho, ela fez um Reels que tem aquela associação, isto, não é? Que tem a associação Não Partilhos, exatamente, a Catarina falou-me da Inês Marinho, fui ver, já a conhecia por causa exatamente do movimento Não Partilhos. Ela tem um Reels, vão à partezinha do Reels no Instagram dela, ela tem um Reels sobre isto, onde a capa do Reels é um rapaz vestido de cor-de-rosa, que foi um dos que assume nesse vídeo, abrem e veem, ele assume que fez parte da violação, e um amiguinho dele que está a entrevistá-lo, e vão ver que eles estão a partilhar o vídeo na câmara, eles arrastam o telemóvel para partilhar o vídeo. Se estão à procura de ver o vídeo não vão, porque ela censura essa parte, mas eles vê-se que o fizeram, voltaram a fazê-lo. Portanto, com base nisto, com base nesta última semana, vamos aqui salientar só pontos-chave do que é que aconteceu. Numeiro faz um vídeo a dizer que, e eu quero citar exatamente o que o Numeiro disse, que é para depois não virem dizer que eu disse errado. Numeiro diz que mulher que namora não sai à noite. Portanto, é lançado um jogo que é o No Mercy, numa plataforma de jogos que é a Steam, e que promove a violação e o incesto. Portanto, este objetivo deste jogo é que a pessoa que manuseia o bonequinho do jogo e ouve os pensamentos do bonequinho do jogo, pensamentos esses que referem coisas como, e podem ver demos do jogo no YouTube que já existem, portanto podem ver isto. Portanto, o bonequinho do jogo está a pensar coisas como: eu agora tenho fotografias daquela mulher, eu agora o poder que eu tenho sobre isto, o que é que eu vou fazer com isto, como é que eu posso tirar isto a meu proveito. Pronto. E depois o objetivo do jogo é precisamente que aquele bonequinho consiga violar o maior número de mulheres. Sempre que a mulher diz que não, o bonequinho está a pensar: não aceito o não como resposta, não aceito o não como resposta. Portanto, isto é um jogo que incita claramente aqui este crime que cresceu 10% segundo o Razi em Portugal, e a plataforma, este jogo, graças a Deus, ou graças pelo menos às pessoas que lutam as lutas certas, deixou de ser poder jogado em Portugal. E para além disto, uma notícia que saiu hoje, sexta-feira, que há um ginecologista que foi condenado 2 vezes por abusos sexuais e continua a dar consultas em Lisboa numa clínica privada, num prédio aqui da capital. Portanto, se isto não é tema para se falar nos debates, se é mais importante falar nos debates sobre a arquitetura parlamentar, continuem, porque eu sinceramente continuo exatamente perdida sobre quem é que vou votar. Fica o apelo da Joana. Agora querem-me passar para Trump?
Ou querem dizer algum... Eu só tenho uma nota a dizer relativamente a este tema que a Joana trouxe. Muito rápido para conseguirmos ir a Eu não Trump, sei o que é que se está a passar, eu não sei que tipo de conteúdo é que estes putos cresceram a ver ou ouvir, quem são as suas fontes de inspiração, mas eu, enquanto homem, sinto-me enojado por ver que isto também é a minha classe de género, ou seja, esta malta efetivamente está a crescer. Entre os incels, a quantidade de escândalos que nós estamos a começar a abrir, já tivemos só este primeiro trimestre. Pá, eu não sei o que é que se está a passar na cabeça desta malta toda. É preocupante, é profundamente é nojento. Isto perturba-me muito, mas enfim, avancemos. E já agora posso só dizer que há uma dicotomia gigante, há uma separação de gerações, porque, por exemplo, eu neste vídeo que a Joana referiu, eu não conseguia perceber o que é que eles estavam a dizer. Eles supostamente estão a falar em português e eu não percebia, eu não compreendo os termos sequer. E acredito que se isto me acontece a mim, que tenho 23 anos, há de facto um gap brutal entre gerações, e isso vai dificultar ainda mais a comunicação. E a série da Netflix, Adolescence, ilustra isto muito bem. Para quem não emojis viu, veja também, aquilo que hoje em dia são exatamente. É o coração vermelho é de amor, o rosa é não sei o que, o laranja é porque não estou interessado, o amarelo é porque levamos a isto. Pá, enfim, posso dizer a frase se quiserem, a frase que a gente está a dizer é: o rapazinho, um pergunta-lhe qual foi a coisa mais insana que tu já fizeste, e o outro diz: dar gera com um balão com o F não sei quantos, que é o nome de alguém, na não sei quantas. Portanto, dar gera significa, na gíria desta geração, que é fazer exatamente aquilo que aconteceu, que é 3 ou 4 pessoas violarem outra. Ou com consentimento ou sem, ou não sei. Enfim. Mas passar para outro assunto triste também, não sei, Bernardo ou Gonçalo, quem é que quer avançar? Só dar uma nota, porque nestes casos aqui, no caso dos... Eu nem gosto de lhe chamar influencers, mas destes... Não, sim, não são nada. Wannabes influencers, não, eu queria dizer outra coisa, mas estamos em direto, mas enfim, não vou caracterizar aquilo que estava a pensar. Mas às vezes fala-se da questão da punição e etc. E eu acho mesmo que temos que punir mais, de um ponto de vista legal. Não é? Porque do ponto de vista social parece-me que essa condenação está a acontecer, não é? As pessoas, genericamente, há um consenso de que isto, é inconcebível. Não, mas, Gonçalo, eu vou mais longe. Repara, eles ficaram em liberdade. O que é assustador é ver que parece que há outros casos. Há um tabu tão grande em torno daquilo que é a violência sexual, que mais depressa alguém abre telejornais porque roubou 20 mil euros ao Estado, do que, ao contrário, este género de notícias que parece que só passam. É tipo, pronto, ok, lá vem mais uma notícia destas. Pá, há meia dúzia de meses estávamos a ver, o mundo parou para ver a Gisele Pelicot a defender-se daquele monstro com que ela esteve casada há anos, a ser violada por ele e drogada. Foi mediado e ela até foi pessoa do ano para... claro que sim, sem dúvida alguma. Ela foi pessoa do ano para cá. Não chegou a ser. Não, foi para alguém foi. Não, o New York Times foi o Trump. Eu penso que foi para a Time. Não, a Time não foi aquela discussão toda. Mas move on, sim, é óbvio que sim. Eu não estou a dizer isso também com o mediatismo que foi e o escândalo que é. Eu digo que parece que é género. As coisas só parece que as coisas sabem-se. É que há uns meses era aquele professor de jazz, aqui também numa escola de jazz, centenas ou dezenas de casos de assédio sexual que o raio do homem tinha, pois a escola deixava lá andar, não houve processos nenhuns, tudo na boa, amigos como anos, tomamos café às 5. Eu não consigo entender, estes casos molestam muito. Temos 3-4 minutos para falar de Trump, acho que era importante. Vamos a Bernardo, para quem não perceba nada do que está a passar, consegues fazer aqui um pequeno resumo, por favor? Claro que sim. Portanto, de forma muito simples, todos os países transacionam entre si bens e serviços, ok? Eu vendo as minhas garrafas de água Fastio, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, e por isso, depois os Estados Unidos podem cobrar mais ou menos impostos, ok? Que leva a que haja um maior ou menor incentivo relativamente a produtos que venham ou não de fora, ok? Então, neste caso, aquilo que acontece é, os Estados Unidos da América há muitos anos, isto é comumente utilizado entre os vários países, todos os países têm classes de impostos e depois proporções de impostos distintas em função de onde é que vêm os diferentes produtos, certo. Ok? Pronto, e portanto, aquilo que neste momento está a acontecer, e daí a reciprocidade destas tarifas que o Trump está a querer impor, é que aquilo que ele parte, o pressuposto é, os Estados Unidos há anos que já levam os seus produtos a vários mercados e muitas vezes, ele supostamente de acordo com a análise que eles fizeram, todos estes mercados acabam a punir mais, ou seja, a ter impostos mais graves, mais agravados sobre os produtos americanos, ok? Do que aquilo que depois os produtos provenientes destes países vêm a ser cobrados nos Estados Unidos. Então ele vem agora reciprocamente, whatever, a malta acho que entende, vem então elencar
Exatamente, vem agora elencar então pronto, as armas desta guerra comercial, basicamente, que é então uma revisão das taxas alfandegárias praticadas pelos Estados Unidos sobre os produtos de outros países que querem ou não entrar nos Estados Unidos, ok? E entre eles vemos grandes aumentos de taxas naturalmente sobre a China. A China já veio inclusive a responder que ia manter uma taxa de 84% sobre todos os produtos americanos que entrassem na China, e em resposta a isto o Trump diz, ok, então vamos aumentar para 125%. Portanto, é tão simples quanto isto. Eu fiz 145, não era uma coisa assim? Era assim um valor assim exorbitante, ou seja, o suficiente para perderes a conta. Isso, Exato, o suficiente é para perderes a mesmo. conta. E está sempre a mudar também. Isso. Depois sobre a Europa também um aumento de taxas recíprocas na ordem, se não estou em erro, entre 20% a 30%. Pronto, enfim, eles depois apresentou todo um racional, toda uma tabela, apresentou aquilo como se fosse um antigo cartaz da Pirelli ou uma coisa qualquer da Playboy. O que é que tu achas disto? Acho que há aqui 2 ou 3 temas que nós podemos analisar. A primeira é, eu não sei se entendo a estratégia por detrás deste movimento. Eu acho que em parte pode ser que, sem dúvida alguma, Trump que esteja a tentar de algum modo criar uma desaceleração nos mercados, esta linha que ele introduz de que é para reindustrializar a América, recolocar lá emprego, voltar a gerar emprego. Eu não acredito, eu não a compro. 80% do emprego que hoje em dia não existe nos Estados Unidos porque está noutros países vai-se lá manter, seja porque os outros países é que têm as competências, seja porque efetivamente financeiramente faz mais sentido às empresas. Portanto, eu não estou a ver que esse seja o caminho. Acho que efetivamente isto pode ser o princípio de uma recessão, porque há aqui muitos países que vão deixar de ter acesso ao mercado livre, como os Estados Unidos, naquilo que é a sua exportação, e portanto vejo aqui muitas implicações. Já por isso é que também, tanto a Europa como os Estados Unidos, mas os Estados Unidos primeiro, criaram estas tarifas, puseram-nas a arrancar e imediatamente em 24 a 48 horas suspendeu agora por 90 dias a entrada destas tarifas em jogo. Pronto. Para terminar, dizer só e apenas que o Ministro da Economia português já veio falar precisamente de um pacote de apoio às pequenas e médias empresas que precisamente exportam para o mercado americano, um pacote de 10 mil milhões precisamente que vai servir de suporte de capital para que elas consigam fazer face a esta guerra tarifária. Eu não faço ideia de onde é que este dinheiro vem, não sei, não li esta notícia com maior atenção do que isto, mas pronto, portanto acho que é este o wrap-up. Gonçalo, um minuto, tens alguma coisa a dizer? As tarifas de Trump são há várias interpretações possíveis. O que o Trump me parece estar a fazer é aumentar. Os Estados Unidos tinham este tipo de tarifas há 100 anos atrás, num modelo diferente que têm agora, antes do multilateralismo global, no pós-Segunda Guerra Mundial. E na altura não havia imposto sobre o rendimento, não se pagava IRS. O que me parece que vai acontecer no final do dia é que Trump vai utilizar este incremento do recebimento financeiro das tarifas para fazer tax cuts na medida em que fez no primeiro mandato presidencial dele. Isto é a estratégia dele. Ele também falou em campanha a determinada altura que queria acabar com o pagamento, exatamente com o pagamento de imposto sobre o rendimento. E voltar quase a 100 anos atrás. Sim. A questão é que a despesa pública dos Estados Unidos há 100 anos atrás era de 2,5% do PIB. Hoje em dia é de 25% do PIB. Pois. Portanto, o que é que me parece relativamente a isto é que Trump percebeu que os Estados Unidos não vão continuar a ser a superpotência global, económica e financeira neste modelo de multilateralismo global, porque beneficia muito mais a China, nomeadamente a seguir à entrada da mesma na Organização Mundial do Comércio em 2001, e portanto o Trump não quer ser o arquiteto deste modelo económico global, quer destruí-lo para construir um novo em que ele próprio seja mais beneficiado do que a própria China. Muito bem. E é a visão dele para isto, resumidamente em 1 minuto. Pronto. Sim, desculpa, tínhamos pouco tempo, chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa, Catarina Doreia e Bernardo Faro. Voltamos todas as sextas com um novo episódio. Estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo no YouTube e em podcast, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.